O diodo LED se ilumina quando o nível de luz é insuficiente. Esta montagem é muito útil para nos indicar reduções no nível de iluminação. O diodo LED indica que o nível de iluminação está abaixo de certo nível pré-fixado com o potenciômetro P1. O diodo LED permanece apagado quando o nível de luz é superior ao predeterminado. O circuito. O circuito básico é um comparador construído com um amplificador operacional 741. A sua saída é conectada a um diodo LED intercalando uma resistência de limitação de corrente. O cátodo do LED se conecta ao terminal V3, que neste caso utilizamos como ponto médio da alimentação simétrica, tomando como tensão positiva V6 e como negativa, o negativo do laboratório. O circuito deve ser alimentado e não funciona se é utilizada alimentação exterior. A referência do comparador se conecta, neste caso, ao terminal 3 do operacional, e se toma de um potenciômetro cujos extremos devem ser conectados respectivamente às tensões máximas positiva V6 e negativa da alimentação. Desta maneira, se conseguem as máximas possibilidades de ajuste para esta referência. O fototransistor deve ser conectado entre os extremos da alimentação. A corrente que circula pelos resistores R1 e R2 depende da quantidade de luz que incide sobre o fototransistor. Esta corrente determina o nível de tensão que aparece no terminal 2 do amplificador operacional. Quando o nível de tensão neste terminal supera o nível de tensão no terminal 3 do mesmo amplificador operacional, a saída do amplificador operacional se faz negativa em relação a V3 e o diodo LED se apaga. Experimento 1. Uma vez montado o circuito, o cursor do potenciômetro é ajustado até aproximadamente a metade do seu trajeto. As alimentações do circuito devem ser conectadas a V6, V3 e ao negativo. Se o nível de iluminação é suficiente, o diodo LED permanecerá apagado. Cobrimos o fototransistor com a mão ou com algum objeto preto, para evitar que a luz incida sobre o mesmo. O LED deve se iluminar. Se isto não acontece assim, devemos revisar as ligações. A sensibilidade do circuito pode ser ajustada mudando a referência de tensão do comparador com ajuste sobre o potenciômetro de ajuste P1. Experimento 2. Pode-se experimentar mudando os valores para as resistências R1 e R2, sempre que a soma de ambas seja maior de 680 W. O resistor R3 tem um valor de 2K2, para que o consumo seja mínimo, de uns 2 mA. Mas se o que se quer é uma indicação mais fácil de ver, pode-se aumentar a iluminação do LED substituindo este resistor por outro de menor valor em ohms. Por exemplo, se utilizarmos uma de 470 W, uma corrente de uns 8 mA circulará pelo LED.